Governo do Espírito Santo. A ordem dessas entrevistas foi definida por sorteio, com a presença dos assessores de todos os candidatos. Nessa terça-feira, 16 de setembro, recebemos o candidato Paulo Artung, do PMDB. O tempo para responder as perguntas feitas pelos leitores do G1 é de 15 minutos. Olá, candidato. Seu tempo começa a valer a partir de agora. A primeira pergunta é do Alexandre Ramos, de Santos Dumont, em Vila Velha. No seu primeiro mandato, o objetivo foi sanear as finanças do Estado. Já no segundo, a promessa era que todo investimento seria no social. Mas não tivemos avanço significativo e ainda perdemos para vários investimentos privados no Estado. O que o senhor fará para que isso não aconteça novamente? Olha, Alexandre, o primeiro período de governo, nós tivemos que trabalhar duro para reorganizar o governo do Espírito Santo. É só você lembrar que quando eu tomei posse em 2003, o salário dos servidores estavam atrasados, o Estado devia aos fornecedores, aos prestadores de serviço. Nós tínhamos uma dívida de curto prazo acumulada de 1 bilhão e 200 milhões. Então, quer dizer, nós demos duro, montamos uma boa equipe, trabalhamos com planejamento, com gestão, pagamos todas as dívidas, colocamos o salário dos servidores em dia, instituímos o calendário de pagamento, que passou a ser uma regra a partir daí. E no momento em que a gente recuperou o Espírito Santo, nós começamos a investir pesado na melhoria da contraprestação de serviço, fizemos investimentos muito significativos. Segundo, nós montamos uma diplomacia de atração de investimento extraordinária. É só olhar, os grandes investimentos privados que ocorreram no Espírito Santo, grande parte deles tem origem no nosso governo. Então, assim, é nessa direção que nós vamos trabalhar. Chegando no governo, primeiro nós vamos ter que dar uma arrumada de novo na casa, que a casa começou a bagunçar de novo. Segundo, nós vamos ter que trabalhar duro para continuar melhorando o serviço, educação como prioridade, mas também saúde, segurança, ampliando os quadros das nossas polícias, do bombeiro militar, quer dizer, fazendo trabalho na área cultural, na área de esporte, na área de lazer, na área de ciência e tecnologia, trabalhando duro para melhorar o Espírito Santo. O que eu tenho dito é o seguinte: se for desejo dos capixabas eu voltar para o governo, nós vamos dar uma sacudida no Espírito Santo para fazer o Espírito Santo voltar para o rumo certo e seguir em frente num crescimento que gere emprego, gere renda e gere recurso para o desenvolvimento de políticas sociais. Falando em saúde, candidato, a Narjara de Freitas, de Cariacica, ela quer saber qual é o seu plano de benefícios para quem trabalha na área da saúde, como enfermeiros e técnicos de enfermagem. Olha, primeiro eu quero dizer do plano para a saúde, para o povo, né? Quer dizer, a saúde está organizada nos municípios, no Estado e na União. E nós precisamos, primeiro, ajudar os municípios na estruturação da rede base. Segundo, trabalhar para ampliar o serviço feito pelo Estado, na rede hospitalar e também nos centros de especialidades, de consultas e, ao mesmo tempo, de exames. Precisamos descentralizar esse serviço no Estado. Precisamos continuar com as parcerias com a área filantrópica e precisamos evoluir com dois novos hospitais no Espírito Santo. Um hospital infantil aqui em Vitória e um hospital geral lá no município da Narjara, no município de Cariacica. Então, assim, é esse o trabalho que nós queremos fazer. Vamos profissionalizar de novo a saúde, vamos montar uma boa equipe de novo na saúde, vamos trabalhar com todas as ferramentas gerenciais e vamos ter uma preocupação chave de gestão na saúde. Saúde precisa de mais dinheiro, o governo federal precisa participar mais do financiamento da saúde, mas a saúde precisa muito de gestão, no sentido da gente combater o desperdício e usar bem o dinheiro que é destinado à saúde pública no nosso Estado. A Patrícia Medeiros, de Alegre, ela fala que o salário dos funcionários públicos está totalmente defasado diante do alto índice de inflação real que estamos vivenciando. Além disso, desde o seu governo, os reajustes dos salários dos funcionários públicos têm sido de apenas 4%, o que não recompõe a perda inflacionária. O senhor tem alguma proposta de melhoria salarial para o funcionalismo público? Olha, nós trabalhamos dentro das nossas possibilidades ao longo dos 8 anos, reestruturando carreiras, motivando os nossos servidores de todas as maneiras possíveis. A Secretaria de Gestão virou uma secretaria
com um bom diálogo com o conjunto dos servidores públicos, e a gente pôde viver, durante os 8 anos que eu estive no governo, um trabalho muito positivo, ao mesmo tempo de valorizando essa profissão, a profissão de servidores públicos, e ao mesmo tempo tendo compromisso, né, com o conjunto da sociedade e tendo um servidor motivado para prestar um bom serviço ao conjunto da sociedade, que são os contribuintes, que são os cidadãos objetivos do nosso trabalho. Então, assim, é nesse caminho que nós vamos seguir, né? Sem promessismo, sem gogó, sem conversa fiada, mas trabalhando dentro das nossas possibilidades. Ninguém estica dinheiro, dinheiro do governo também não estica, como o dinheiro das famílias não estica. O que nós precisamos é ter uma gestão eficiente dos recursos públicos para que a gente possa melhorar a vida dos servidores e da sociedade. Isso se faz passo a passo, né? Então, assim, é assim que eu respondo essa pergunta, com base no trabalho que nós fizemos nos 8 anos, de muito respeito aos servidores, mas sem dar passos que não sejam compatíveis com as pernas das finanças públicas no nosso Estado. Agora, candidato Gilberto Gellner, de Vitória, ele pergunta se uma possível vitória da Dilma, que em âmbito nacional recebe o apoio do PMDB, se o senhor governaria com o apoio do partido, do PT, ou seria oposição? Olha, o que nós fizemos em 2002? Em 2002, eu me elegi governador e o PT estava numa campanha contrária à minha aqui no estado do Espírito Santo. Terminou a minha eleição no primeiro turno, a eleição presidencial terminou no segundo turno, eu peguei o telefone, liguei para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, dei os parabéns e pedi a ele uma audiência que ele marcou logo na semana seguinte. Fui lá, conversei com o presidente eleito, com o presidente Lula, mostrei a situação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava numa situação delicadíssima, crime organizado, corrupção, era uma situação delicada. Mostrei todo esse quadro ao presidente Lula e disse a ele: olha, presidente, eu preciso do seu apoio, eu preciso que o senhor faça pelo Espírito Santo o que o presidente Fernando Henrique fez pelo seu companheiro no Acre, né? O Jorge Viana, naquela época governador do Acre, recebeu todo o apoio do Fernando Henrique para combater a corrupção, para combater o crime organizado, para reorganizar o Acre. E eu pedi que ele fizesse o mesmo movimento com o Estado do Espírito Santo. Obtive do presidente esse compromisso e disse a ele: olha, eu vou voltar ao Espírito Santo e vou convidar o PT para participar do governo. Voltei, chamei o João Carlos Coser, conversei, pedi que ele conversasse com o PT e convidamos o PT para integrar o meu governo. O que aconteceu? Cláudio Vereza virou o presidente da Assembleia com o nosso apoio e nós criamos uma relação de diálogo do governo estadual com o governo federal. Quer dizer, esse é um exemplo concreto. Eu acho que, independente de quem ganha a presidência da República, o papel do governador, e se for eu o escolhido pelos capixabas, sabe, não se acomodar com uma porta fechada. Se tiver uma porta fechada, o que nós precisamos? Saber quem tem a chave dessa porta, quem tem liberdade para pegar na maçaneta e abrir essa porta, porque nós precisamos desse diálogo do Espírito Santo com o Brasil e com Brasília. E se for eu escolhido pelos capixabas, eu não vou me acomodar, vou procurar o caminho para fazer um bom diálogo do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado que paga muitos impostos ao governo federal. O Espírito Santo é um estado que hoje produz energia para o Brasil, petróleo, gás, inclusive gás de cozinha. O Espírito Santo é um estado que produz divisas para o Brasil. A exportação que sai pelo Espírito Santo é significativa na formação de dólares para organizar a balança comercial do Brasil. Então, um estado que contribui tanto precisa ter um bom diálogo para que o governo central também tenha uma participação proporcional no nosso desenvolvimento social e no nosso desenvolvimento econômico. O João Antônio Nunes, de Vitória, ele diz que o Estado tem uma quantidade enorme de secretarias e, em termos proporcionais, tem muito mais cargos comissionados que a União. Ele pergunta se o senhor, se eleito, pretende propor uma reforma administrativa no Estado. Sim, nós já fizemos uma quando eu estava no governo e vamos ter que fazer outra, né? Diminuindo o número de cargos comissionados e substituindo os cargos comissionados por funções gratificadas. O que é isso? É você trazer para essas funções gratificadas
os funcionários que foram concursados e não as indicações políticas como ocorre agora. Quer dizer, nós precisamos qualificar o setor público, nós precisamos profissionalizar o setor público, nós precisamos motivar os servidores. Essa é uma função nobre e importante para o conjunto da sociedade. Então, é esse o caminho que eu já vinha seguindo no governo, quando estive no governo, e se voltar para o governo, é esse caminho que nós vamos trabalhar. Obrigada. A Rafaela Araújo, da Serra, ela diz que ela é estudante e quer saber quais as suas propostas para o transporte público. Se perguntou se o senhor acha justo, né, o valor da tarifa e acha que a gente tem as mesmas condições de outros estados do transporte. Sim. O que nós fizemos no governo? É importante dizer a ela, quer dizer, nós implantamos o Via Escola, né? O Via Escola permite que os estudantes da nossa rede pública estadual possam se deslocar gratuitamente de casa para a escola, da escola para casa, né? Incluímos também nesse benefício os estudantes do IFES, né? No meu período de governo. Quer dizer, eu acho que nós demos um passo importante aqui na Grande Vitória para que os estudantes de famílias mais humildes não tivessem na tarifa do Transcol um peso nos gastos das suas respectivas famílias. Quer dizer, esse programa está de pé, será mantido se nós voltarmos para o governo, e eu acho que é um bom programa. O Transcol, ele funciona com subsídio governamental. Esse subsídio não é pequeno, né, por mês nem por ano. Justamente esse subsídio é uma tentativa de conter a explosão do valor da passagem. O que nós precisamos no Transcol, e que esse é um desafio para o próximo governo, é colocar os ônibus para andar. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, com essa montanha de automóveis que foram colocados nas ruas de Vitória, da Grande Vitória, dos grandes centros urbanos do nosso país, quer dizer, o ônibus perdeu velocidade. Os ônibus transportam hoje 730 mil capixabas dia. Quer dizer, só que andam na hora de pico numa velocidade muito baixa. E aí um trabalhador, por exemplo, saindo do trabalho, perde um tempo enorme no transporte, que poderia ser um tempo que ele estaria em casa com a esposa, ajudando a dar uma formação para um filho, né? Ajudando a estruturar o seu lar, a sua família e assim por diante. O que nós precisamos são das vias exclusivas que façam com que o transporte coletivo seja prioridade e os ônibus possam andar numa velocidade mais rápida, podendo propiciar a um trabalhador, a um estudante, chegar em casa mais cedo, ou chegar ao trabalho e ao local de estudo mais cedo e assim por diante. Eu acho que essa cidade que está aí, no Brasil, não é só no Espírito Santo, é uma cidade para o automóvel. Nós precisamos transformar a cidade do automóvel numa cidade do ser humano, né? Uma cidade que tenha transporte coletivo com eficiência no seu deslocamento, uma cidade que tenha ciclovia, uma cidade que tenha respeito ao pedestre, com calçadas bem sinalizadas e assim por diante. É esse o trabalho que nós vamos fazer. Inclusive, parte desse trabalho precisa do envolvimento das prefeituras, porque muita coisa é competência do município, mas que nós podemos fazer parcerias com os municípios nessa caminhada. E o Jorge de Souza, de Batiba, ele quer saber de segurança. Ele diz que em Minas Gerais, no Distrito Federal, já exige nível superior e formação continuada para a contratação de policiais. Ele quer saber se o senhor não acha que isso seria uma solução para a segurança pública e para a valorização dos profissionais de segurança. Olha, primeiro, Ibatiba é um dos municípios que nós colocamos um batalhão da Polícia Militar, justamente para reforçar ali na área de divisa, né, e na área do Caparaó, a estrutura de segurança do Estado, né? Segundo, quer dizer, eu acho que nós temos duas portas de entrada na Polícia Militar. Uma porta de entrada são os praças, né? Que você recruta, começa a carreira como soldado e vão evoluindo. A segunda porta de entrada são os oficiais, né? Quer dizer, essa é a tradição, né? Eu acho que modificar isso agora é muito difícil. Desculpa te interromper, você tem um minuto para suas considerações finais. Olha, agradecer de estar aqui com você, de estar aqui com os telespectadores, né, e poder ter expressado as minhas propostas e pedir, né, o apoio, o voto, a participação na nossa campanha. Muito obrigado, é uma alegria poder participar de mais esse debate nesta campanha para o governo do Estado.
Candidato Paulo Artung, muito obrigada pela presença. Agradecemos também a todos que nos enviaram perguntas. Quero lembrar que nessa quarta-feira vamos receber o candidato Roberto Carlos, do PT.